Boas-vindas a esta nossa análise de hoje. Olha, a gente vai mergulhar num texto que é muito, mas muito mais do que um simples livro de memórias antigas. É, na verdade, uma autópsia psicológica impressionante da condição humana, escrita lá no século IV. Estamos falando, claro, das Confissões de Santo Agostinho. E o que é absolutamente fascinante aqui é como as lutas internas que ele documentou ecoam de um jeito quase assustador nas exatas mesmas ansiedades que a gente enfrenta hoje em dia. Bom, para começar, vamos direto ao ponto na tese mais famosa de Agostinho. Essa frase aí é meio que o coração de tudo. Ela traz uma exploração profunda sobre como essa nossa inquietação, sabe, aquela que a gente não consegue escapar de jeito nenhum, é o verdadeiro motor que impulsiona a nossa busca universal por significado. Basicamente, o argumento é que nós somos seres construídos com um vazio gigantesco, um vazio que a gente tenta preencher a todo e qualquer custo. E é exatamente sobre essas primeiras tentativas de preencher esse vazio que a gente vai falar agora. Parte 1. A inquietação da juventude. É incrível observar como isso vira do avesso aquela nossa ideia moderna e toda romântica de que crianças são a mais pura inocência. Ele explora a nossa natureza falha logo nos primeiros dias de vida. Agostinho relata que via bebês chorando exigentes por leite ou então olhando pálidos e super amargurados para um irmãozinho de colo. Pura inveja. O ponto dele é o seguinte: os bebês não são puros nas suas intenções. Eles são tão egoístas e dominadores quanto qualquer adulto. A única diferença, a única mesmo, é que falta a eles a força física para impor esses desejos aos outros. Ou seja, a inocência está só na fraqueza dos bracinhos deles, não na mente. Avançando um pouquinho na linha do tempo, a gente chega aos anos da adolescência, na nossa segunda parte, a anatomia do pecado. Essa fase parece até um episódio de investigação criminal, só que psicológico. É sobre os motivos que levam o ser humano a fazer coisas ruins, pura e simplesmente pelo prazer de fazer. E a grande questão gira em torno de um famoso crime juvenil dele, roubar peras no meio da noite. Mas o detalhe mais bizarro dessa história toda, ele já tinha peras infinitamente melhores na própria despensa. E a fruta roubada nem sequer foi comida. Eles jogaram as peras para os porcos. Então, por que cometer o crime se não existia o menor desejo pela fruta em si? É aqui que a dissecação psicológica da coisa brilha. Não tinha fome. A fruta não era nada atraente. O lance todo foi literalmente a emoção do proibido. O grande atrativo era quebrar a regra. E isso foi totalmente potencializado por aquela velha pressão do grupo, sabe? Os amigos instigando, dizendo, vamos logo, faz isso. Ele mesmo admite que sem a galera botando lenha na fogueira, ele jamais teria feito aquilo sozinho. O prazer real estava todinho na cumplicidade de fazer algo errado. E essa busca por estímulos nos leva ao início da idade adulta. Na nossa seção 3, as ilusões de Cartago. Agora imagina a mente inquieta de um jovem estudante que acaba de chegar na cidade grande e super agitada de Cartago. Ele tenta desesperadamente preencher aquele vazio consumindo emoções que são totalmente fabricadas. O grande contraste aqui é entre a tristeza real e o luto de mentira, o teatral. Pensa bem com a gente. Na vida real, a gente foge do sofrimento de todo jeito porque machuca de verdade, certo? Mas aí a gente paga ingresso para ir ao teatro consumir tragédia. A gente tem esse desejo estranho de sofrer pela ficção, de chorar por personagens que nem existem. O autor questiona por que amamos tanto essa dor falsa como entretenimento. É uma emoção superficial que só arranha a pele, mas que nas palavras dele acaba gerando um verdadeiro tumor abrasador de futilidade. Essa tentativa de fugir das emoções reais acaba virando uma baita armadilha intelectual, que é o foco da nossa seção 4, o labirinto do maniqueísmo. Acompanhar essa evolução intelectual é fascinante. A gente percebe que, nessa ânsia de encontrar verdades absolutas para curar a angústia, a mente é super facilmente atraída por sistemas literais e mega complexos. Começa com ele menino, odiando a gramática grega, odiando o Homero, mas completamente fascinado pelos mitos latinos de Virgílio. Mais pra frente, aos 19, a leitura de Hortêncio, de Cícero, acende uma sede insaciável por sabedoria. Mas, por recusar a simplicidade das escrituras normais, ele acaba sendo seduzido pelas promessas de conhecimento supostamente elevado de um culto marginal da época, o maniqueísmo. E olha, quando a gente analisa algumas crenças literais deles, a coisa fica um pouco absurda. Eles acreditavam, por exemplo, que se você arrancasse um figo da árvore, a árvore literalmente chorava lágrimas de leite. Ou pior, se um dos santos ou eleitos comesse esse figo, o processo de digestão dele iria liberar partículas divinas, tipo anjos, que estariam presos na fruta. O simples fato de uma mente tão brilhante se convencer de ideias tão irracionais mostra exatamente o quão vulneráveis a gente fica a sistemas vazios quando nossa inquietação interior atinge um nível crítico.
E essa fragilidade vai passar por um teste devastador na nossa quinta parte, o peso da mortalidade. Aqui entra a crise existencial mais brutal que pode atingir o ser humano. Lá pelos seus 20 e poucos anos, ele perde de forma repentina um grande amigo de infância, vítima de uma febre. O texto captura o desespero de um jeito esmagador, quase sufocante. A cidade natal dele virou uma verdadeira câmara de tortura de memórias. Tudo respirava morte. Ele desenvolveu um tédio denso em relação a continuar vivo, mas, ao mesmo tempo, um terror absoluto de morrer. Cada minuto era insuportável, nem mesmo a luz do sol trazia conforto. E isso desencadeia uma realização gigantesca sobre os riscos emocionais de estarmos vivos. Ele aponta o perigo imenso e a devastação garantida quando a gente deposita um amor absoluto e infinito em seres que são finitos e mortais. O autor escreve que derramou a própria alma sobre a areia ao amar um mortal como se ele fosse durar para sempre. O recado é duro. Se a gente se apega 100% àquilo que a morte pode simplesmente levar embora no estalar de dedos, a gente está basicamente se inscrevendo voluntariamente para o desespero. Mas calma, existe uma saída que nos leva ao grande ponto de virada desta análise. A busca pela verdade, na seção 6. É exatamente nessa fase que começa a escalada para fora do poço desse desespero existencial, empurrado de forma muito silenciosa e persistente pela influência e esperança da mãe dele, Mônica. Ao sair daquela escuridão, a ideia do que é conexão muda completamente. O que é a verdadeira amizade, afinal? O conceito agora é construído do zero. Passa a ser um laço que não é unido só por apegos terrenos que acabam, mas garantido por uma verdade eterna, compartilhada. É o tipo de amizade que a mortalidade não consegue destruir, porque ela transcende essa nossa biologia que eventualmente falha. E o texto detalha exatamente os passos psicológicos para reorientar essa mente inquieta. Vamos lá. Primeiro, reconhecer que absolutamente todas as coisas materiais são passageiras e vão acabar. Segundo, cortar de vez aquelas distrações externas e teatrais que servem só como um band-aid superficial. E o terceiro, que é o pulo do gato, buscar a verdade duradoura olhando não lá para fora, mas para dentro. É parar de se iludir com teorias astronômicas malucas e fábulas e finalmente encarar de frente a realidade essencial do nosso próprio interior. Então, para a gente fechar essa nossa análise de hoje, fica uma provocação para se pensar. Séculos e séculos depois dessas confissões todas, a psique humana continua rodando exatamente no mesmo sistema operacional. Cabe a nós nos perguntarmos como a mente moderna está navegando por essas mesmas dores. Como é que a gente lida com o nosso próprio luto, com o vício no entretenimento vazio e essa nossa sede insaciável por propósito? A inquietude ainda mora em todos nós, não tem jeito. A grande questão é, em quais distrações ou verdades nós estamos escolhendo repousar hoje? Esperamos de verdade que esse nosso mergulho tenha plantado boas reflexões e dado vontade de explorar mais esse material fantástico. Até a próxima!